Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimos irmãos e irmãs, Santo Agostinho afirma: Cristo subiu diante dos olhos dos discípulos, mas não se afastou do coração dos fiéis. Celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. A liturgia de hoje conduz-nos ao monte da despedida, mas também ao monte do envio. Os discípulos sobem com Jesus e contemplam-no elevar-se ao céu. Porém, enquanto os seus olhos permanecem fixos nas alturas, são interrogados: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? É como se os céus lhes dissessem: agora é convosco. Agora sois vós as testemunhas. A Ascensão coloca a Igreja entre dois movimentos: os olhos voltados para o céu e os pés assentes na terra. O cristão vive esta tensão santa, permanece na terra para transformar, segundo o Evangelho, sois o sal da terra e a luz do mundo, mas com a plena consciência de que pertencem ao céu. Na primeira leitura, Lucas recorda-nos que Jesus, antes de subir ao céu, não deixou apenas ensinamentos, mas deixou uma missão: recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A Igreja nasce desta consciência missionária. Não somos discípulos para guardar Jesus apenas no coração. Somos enviados a levá-lo ao coração do mundo. O Evangelho não pode ficar fechado nas paredes do templo, nem reduzido a uma devoção privada. Cristo envia-nos às periferias humanas, existenciais e espirituais do nosso tempo. Por isso, a Ascensão do Senhor é também uma proclamação de esperança. Cristo sobe ao céu, levando consigo a nossa humanidade ferida, para que o homem nunca mais pense que está condenado ao absurdo, ao vazio ou ao abandono. Como nos recorda São Paulo na segunda leitura, Deus colocou Cristo acima de todo o poder e autoridade e fez dele a cabeça da Igreja. São Leão Magno dizia numa homilia sobre a Ascensão: a Ascensão de Cristo é a nossa elevação. Para onde foi a glória da cabeça, aí é chamada a esperança do corpo. São Paulo faz esta belíssima oração pelos cristãos de Éfeso: que os olhos do vosso coração sejam iluminados para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros da glória da herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. E é precisamente isso que mais necessitamos hoje: olhos iluminados, mas sobretudo corações iluminados com a graça de Cristo, porque há muitos olhos informados, mas pouco iluminados pela graça da fé. Há muita informação, mas pouca sabedoria. Há muito ruído, mas pouca verdade autêntica. Muito contacto visual, mas pouca comunhão verdadeira. A Ascensão convida-nos a olhar para o alto, não para fugir da realidade, mas para compreendê-la à luz de Deus. A Ascensão é, portanto, a festa da renovação da esperança. O céu já não é uma realidade distante. Em Cristo, o céu abriu-se definitivamente ao homem e abriu-se duplamente na encarnação. O batismo de Jesus abre para que Cristo entre e encarne a realidade humana. Segundo, na Ascensão, no Pentecostes, abre para que a realidade humana entre na natureza de Cristo. No Evangelho, as últimas palavras de Jesus, que continuam a ecoar através dos séculos, e depois fazei discípulos de todas as nações. Neste mandato, destaca-se o verbo ir. Neste imperativo categórico, ide.
A igreja não pode ficar parada. Uma igreja fechada em si mesma contradiz a natureza do Evangelho. Ela tem a missão de ser guardiã da mensagem libertadora do Evangelho, mas sobretudo de a comunicar aos homens de cada tempo. Há um detalhe profundamente humano neste Evangelho. São Mateus diz que alguns dos discípulos ainda duvidavam. Os discípulos são também profundamente humanos e por isso o seu coração vacila. Isto é consolador. Jesus não entrega a missão a homens perfeitos, mas a homens frágeis. A missão da igreja nunca dependeu da perfeição dos discípulos, mas da fidelidade de Cristo. A cura para as nossas dúvidas reside exatamente nestas palavras de Cristo. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Estas palavras de Jesus lançam os discípulos numa missão que durará até o fim dos tempos e dá-nos a certeza dá-nos uma certeza que podíamos dizer que é eterna. Cristo só vai ao céu, mas permanece conosco. Permanece na palavra, permanece na Eucaristia, permanece na igreja, permanece nos pobres e sofredores, permanece em cada homem e mulher que carregam a cruz da vida, permanece quando nós permanecemos nele. A ascensão recorda-nos que a nossa meta é o céu, mas o nosso caminho passa inevitavelmente pela missão. Cristo sobe, mas nós permanecemos para continuar a sua obra. Seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e com sua Mãe Maria Santíssima.